Vamos lá, Leonardo Jardim, para a entrevista coletiva. Vamos chegar aqui, todo mundo próximo. Hoje eu vou começar aqui. Leonardo Jardim, uma classificação, como é esse jogo de Copa, né? O Cruzeiro podia até ter ampliado ali, vem o Cássio, faz uma grande defesa, até fiquei olhando você falando para o banco que ele ia pegar, e o Cássio fez uma grande defesa, depois o Eduardo para sacramentar, mas uma grande atuação de um jogo importante como o Cruzeiro veio encarar, né? Bem, em primeiro lugar, acho que foi uma grande resposta da equipa às dificuldades. Já tínhamos dito que em casa tínhamos tido atitude, não tínhamos tido a qualidade nem o engenho de fazer golos, mas aqui voltamos a ter a atitude, um grande, toda a gente, e tivemos o engenho de fazer 2 golos. E o resultado é extremamente justificado, os 2 golos de diferença. Agora, se vocês tinham-me deitar, mas podia ficar 3-1. Não, podia ficar 3-1, até podia ficar 4-1, porque o Matheus teve uma que manteve no posto, o Caio teve 2 que podia ter finalizado, e eles tiveram o penalti falhado e, eventualmente, mais uma situação que o Cássio defendeu. Por isso, eu acho que a diferença dos golos acentua bem aquilo que se passou dentro do campo, uma vitória justificada, e o Cruzeiro continua o seu trabalho. Mister, essa vitória mantém também uma invencibilidade do Cruzeiro fora de casa. O Cruzeiro não perde há 9 jogos. E eu te perguntava isso naquele jogo do Botafogo. O que seria importante para hoje? E você falava de dedicação, vontade, o Vidalba falou isso também na Toca da Raposa, e isso a gente viu desde o primeiro minuto. É um time que lutou, brigou. Esse é o espírito que você quer até o fim da temporada, independentemente se é brasileiro, Copa do Brasil? Com certeza que nós não abdicamos de alguns dos nossos princípios, e um dos princípios é esse, respeitar a camisola do Cruzeiro, tentar dar o nosso máximo individualmente e coletivamente, porque o Cruzeiro assim o merece, os seus adeptos, a sua direção, e é um emblema que merece todo o respeito. Com certeza vamos fazer jogos com mais qualidades, jogos com menos qualidades, mas isso tem que ser a ideia, sempre ter uma atitude forte, ter empenho coletivo, e isso está a acontecer, e estamos a aliar a isso a alguns bons jogos que temos realizado, porque para fazer o número de golos que nós fizemos e deixar de sofrer, como você disse, temos o recorde de 6 jogos fora de casa da Liga sem sofrer golos. É um trabalho coletivo e um trabalho de organização que os jogadores têm realizado e têm sido competentes para estes objetivos. Jardim, você já disse mais de uma vez que o objetivo do Cruzeiro é voltar à Copa Libertadores. E o Cruzeiro agora avançando de fase na Copa do Brasil, fica 6 jogos, se chegar até a final, de conseguir essa vaga na Libertadores também via Copa do Brasil, uma vez que outros times, você também já disse isso, como Flamengo, Palmeiras, prepararam, tem um elenco muito forte, se prepararam para o Campeonato Brasileiro. Para você, como é que você vê essas 2 situações aí, essa questão do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, que não tem nem o Flamengo, nem o Palmeiras? Para o Cruzeiro seria, entre aspas, mais tranquilo buscar essa vaga, a Copa Libertadores, via Copa do Brasil ou via Campeonato Brasileiro? É assim, quando nós pensamos na Copa, na Libertadores, pensamos via campeonato, não é? Com certeza que a Copa é sempre um objetivo. O Cruzeiro é a equipa que tem mais Copas do Brasil, e nós temos que pensar o que é mais importante? O jogo do Santos. Isso é que é o mais importante de tudo, é o jogo do Santos. O resto é secundário neste momento. O mais importante é nós recuperarmos os jogadores deste jogo intenso, desta viagem longa, e daqui a 2 dias estarmos disponíveis para apresentar outra vez aquilo que é o nosso futebol. Isso é o mais importante para mim e para os jogadores, eles também sabem disso. E em relação quer ao campeonato, temos que pensar sempre que o próximo jogo será uma final, como estamos nos quartos de final. Vamos ter uns quartos de final empolgantes para qualificar a equipa para a meia-final. Prontos, mas isso vamos pensar depois de ter o sorteio, depois de saber quem é o adversário e depois de jogar os jogos. Jardim, o Brasil é muito grande territorialmente, o Cruzeiro está rodando muito. Como que você veio da Europa e está vendo
Esse tanto que o time tem que rodar para fazer uma partida, muito tempo dentro de avião, se preparando para jogar fora, como que é para você essas distâncias dentro do Brasil mesmo? Com certeza que uma das coisas que existe aqui no Brasil, as grandes distâncias, leva a um acumular de fadiga, não é somente fadiga física, mas também fadiga psicológica, mas nós sabemos disso e eu quando vim para o Brasil sabia disso, é por isso que eu não quero treinar muitos anos, não é, aqui no Brasil, para não ter este desgaste, mas também é apaixonante por outro lado. Hoje nós tínhamos poucos adeptos, estávamos aqui em Maceió, mas foi uma festa muito bonita. Os adeptos do adversário vieram ao estádio, o estádio com fogo de artifício. Raramente num outro país a gente vê uma festa da Taça ou da Copa do Brasil com esta dimensão, com todo este empolgamento e para mim tem sido gratificante viver o Mineirão cheio, mas também viver este tipo de situações, como também houve no Vila Nova, uma festa antes de começarmos o jogo. E acho que para quem gosta de futebol e para quem vive o futebol como eu, é gratificante. O Jardim, você falou aí sobre o jogo do Santos, né? Ingressos esgotados mais uma vez e vai ser o último jogo antes de ter uma parada, com uma semana apenas, né? O Cruzeiro veio numa maratona aí meio final de semana. Um saldo mais do que positivo, mas que precisa desse jogo para fechar, vamos dizer, essa primeira parte aí, para o que virá na sequência ainda. Com certeza, o próximo jogo, depois este era o mais importante e agora o próximo jogo é o mais importante, o jogo do Santos. Mais uma vez a nossa torcida disse presente, comprou os ingressos. Mais uma vez também os nossos jogadores e todos que trabalham ganharam o respeito da torcida, porque têm tido atitude, têm tido um compromisso grande com a camisola do Cruzeiro. E a resposta dos torcedores a esta é estádio Mineirão cheio e a nos apoiar. E nós, do nosso lado, vamos tentar fazer o máximo para tentar conquistar os 3 pontos e para dar a alegria que esses torcedores bem merecem. Sobre 2 jogadores especificamente, o Cássio, que é um jogador que cresce muito também com a sua chegada no Cruzeiro, isso é nítido, né? Parece até perde peso, está mais fininho, tá e extremamente ágil. E o Vidalba, nós já até falamos dele, que você dizia da importância do jogador, mas que precisava de janela de treino. E são atletas que você, hoje num jogo que tem contra o CRB, difícil pra caramba, são decisivos. O quanto que esse trabalho desses jogadores também são, até para os outros, verem que o que você cobra, você pede, isso pode resultar em coisa boa. Com certeza, em relação ao Cássio, vocês sabem bem que ele já é muito grande, não é? Ele não cresceu, ele tem quase 2 metros. Ele não cresceu, mas ele acho que teve uma atitude e um comportamento digno de um grande profissional. Com a minha chegada tivemos algumas conversas e algumas estratégias, definimos algumas estratégias e ele, como grande profissional, ele publicamente já disse isso. Ele conseguiu baixar o seu peso, ganhar outra mobilidade e eu às vezes brinco com ele. Eu disse, pai, agora voltaste aos 30 anos, por isso ainda tem mais 5 ou 6 de carreira. Em relação ao Villalba, já tinha-vos dito, era um jogador destreinado quando eu cheguei. É um jogador que a gente acredita, é um jogador que também representa bem esta atitude e o compromisso que eu gosto que os jogadores tenham perante o clube, e ele é um jogador também que só a camisola, não só ele, o grupo na sua maioria, mesmo aqueles que não jogam, que às vezes não conseguem mostrar o trabalho, mas eles não conseguem mostrar o trabalho porque eu não os coloco, não é por falta de atitude e de empenho, é porque o treinador tem as suas opções, com certeza que não pode jogar toda a gente, e pronto, mas a atitude e o empenho, todo o grupo tem tido, mesmo aqueles que jogam muito menos. Beleza, obrigado, gente. Muito bem, tudo bem.